Líder religioso Caio Fábio. Primeiro, Deus existe? Não. Você acredita em céu e inferno? O que as pessoas cobram de Deus que ele não promete para ninguém? Praticamente tudo, não é? Caio, Deus virou um produto para muita gente? Uma commodity. Caio, na sua opinião, nós ainda temos milagres hoje em dia? E qual que é a sua missão aqui? Você já descobriu? Como é que era a comunidade evangélica no passado e como é que você vê ela hoje? Antes de continuar a minha entrevista com o líder religioso Caio Fábio, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora, traga os seus amigos e ative o sino. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Eu conto com a sua ajuda, hein? Como é que era a comunidade evangélica no passado e como é que você vê ela hoje? No passado, ela era, no geral, uma comunidade ignorante, mas sincera. Havia uma burrice sincera, uma idiotice que buscava se santificar. Então, eu me converti, o meu maior problema quando eu encontrei Jesus foi dizer, como é que eu vou suportar viver no meio de tanta ignorância? No entanto, eu olhava e dizia, são ignorantes, mas são sinceros. Então, a ignorância era vencida pela sinceridade. O problema é que, mais ou menos do meio dos anos 80 para cá, a sinceridade foi morrendo, a ignorância continuou crescendo e a malícia, a maldade, a perversidade, o oportunismo, a manipulação aumentaram de maneira extraordinária. Eu não estou dizendo que foi uma figura como, por exemplo, o Edir Macedo que criou isso, mas, indubitavelmente, ele foi um dos maiores potencializadores disso. Caio, na sua opinião, nós ainda temos milagres hoje em dia? Todo dia. Você é um milagre. Lindo, inteligente, interessado em comunicar. Eu sou um milagre. Agora, se você está perguntando sobre a intervenção do sobrenatural... Dos milagres físicos, vamos dizer. Acontecem. Eu já os vi em demasia para dizer que não. Você pode contar umas histórias para a gente? Posso. Eu posso falar, por exemplo, de uma mulher que meu pai e eu visitamos, de cuja vagina saíam vermes e vermes, que já tinha sido levada a todo tipo de ginecologista e nada acontecia, não tinha tratamento. E nós fomos lá e impusemos as mãos sobre ela e oramos com ela em nome de Jesus e aquilo secou na hora. Eu posso te contar a história de uma mulher que estava internada há 18 anos num hospício, que ninguém na enfermaria do hospício tinha coragem de entrar na cela onde ela estava, engradada como um preso, louca, desvairada. E meu pai foi levado pela mãe dessa senhora, dessa mulher, para vê-la. E ele ia dali para o aeroporto, em Boa Vista, Roraima. Ele olhou e falou, olha, eu conheço muitos loucos, mas essa senhora, essa sua filha especialmente, não é louca, ela é uma possessa de espírito imundo. Conforme Jesus libertou a várias pessoas, ela está possessa da mesma coisa. Aí ele disse, eu vou ter que voltar para Manaus, mas se vocês me trouxerem de volta daqui a um mês, eu quero entrar nessa cela e ficar com ela e sair daí com ela sã. Aí riram, os médicos acharam que ele era um insano. Ele foi a Manaus, retornaram um mês depois. Aí ele entrou no lugar, a mulher grunhindo para lá, para cá, não sei o que, todo mundo preocupado. Ele falou, me deixem só com ela.
E mais ou menos umas 2, 3 horas depois ele saiu com a mulher, levando-a pelo braço. Ninguém acreditou, ela passou por todos os exames, ela falando com absoluta lucidez, foi levada para casa. 2 meses depois ele retornou para fazer um momento de gratidão da família, e ela prosseguiu assim para o resto da vida. Eu teria não apenas algumas dezenas, mas centenas, talvez milhares de histórias chocantes e concretas de coisas desse nível e de outros níveis. Deus existe? Não. Por quê? Deus não existe. Porque eu existo. Você existe. Esse microfone existe. Essas câmeras aqui existem. Mas Deus não. Se Deus existisse, ele seria um dos entes do universo. Essa história de provar a existência de Deus é algo que trabalha contra a própria realidade de Deus. Porque um Deus que exista não é Deus, é uma manifestação universal. Deus, portanto, para ser Deus, não pode existir. Ele é aquele em quem todas as coisas existentes existem, mas ele próprio não existe. Por isso é que tanto Jesus quanto os profetas do Velho Testamento e a revelação na Escritura nos dizem o tempo todo que Deus nunca foi visto nem será, e a tentativa de enquadramento do significado de Deus a partir das fronteiras finitas do pensamento é uma idiotice em si mesmo, de modo que eu não estou no mundo para provar a existência de Deus. A manifestação de Deus está em toda parte. Quem quiser ler esses sinais e discernir essas impressões digitais, abra os olhos e perceba. Mas a experiência de Deus só acontece se for uma experiência de fé. Porque a fé é que lida com o absurdo. Deus é absurdo. Em Jesus eu não tenho a possibilidade estatística que a ciência oferece. Se eu repito o mesmo experimento milhares de vezes e ele acontece toda vez, eu concluo dizendo que aquilo é um fato. Agora, Deus não está aí para esse tipo de conclusão. E ele próprio transcende a conclusão, de maneira que a discussão sobre Deus cai de início no ambiente do absurdo, porque a gente está falando de alguém que não existe para a averiguação humana. Você quer saber quem é o meu próximo entrevistado? Você quer sugerir um novo convidado para eu gravar aqui, ter seu nome citado durante o programa? Então me siga agora no Twitter e no Instagram. No Twitter é @mbonfá e no Instagram é @marbonfá. Me siga nas minhas redes sociais para não perder nada do ping-pong com Bonfá. O que as pessoas cobram de Deus que ele não promete para ninguém? Praticamente tudo, não é? Praticamente tudo. As pessoas não estão buscando em Deus coisas intangíveis, que são as que Deus promete. Ele promete que se você crer nele, você terá paz, apesar de tudo. Ele promete que se você crer nele, você vai crer nele como ele é. Você vai desenvolver a sua humanidade, você vai se tornar um ente maior do que a mediocridade. Ele promete que se você crer na ressurreição, você é uma pessoa que passa pela vida sem conhecer o pânico e a fobia da morte. Ele promete que se você amar, você provavelmente não vai se enriquecer, mas você será infinitamente enriquecido. São todas coisas que a sociedade não quer, os políticos não desejam, não produz dinheiro o que Deus verdadeiramente promete no Evangelho ou em Cristo, ou
pela manifestação e pregação daqueles que genuinamente viveram o significado de viver com amor, justiça, esperança e fé. As pessoas estão querendo são soluções tangíveis, materiais. Por isso, o que eu estou dizendo aqui não interessa a uma quantidade enorme de pessoas. Se eu estivesse, por exemplo, dizendo que Deus promete que se você frequentar um lugar de culto com regularidade, se você colocar o seu dízimo, ofertas e dinheiro, você vai receber e vai estar fazendo uma barganha com Deus bem remunerada, Ele vai multiplicar a sua doação no gasofilácio. Se você pedir das pessoas o absurdo, o inumano, o patético, o ridículo e um esforço sacrificial monumental, a maioria das pessoas se mobiliza para isso. Aí se você disser, todavia, olha, é tudo de graça, é favor imerecido, só creia, ame, sirva. Elas acham que é pouco demais, que não vai haver consequência ou resultado algum, e que essa história de ser remunerado com paz, de ser aquinhoado com segurança interior, tudo isso é tolice, porque as grandes seguranças humanas são aquelas construíveis com a palpabilidade de tijolos, castelos, bens, com as concreções que o mundo gosta de ter, que a sociedade diz que são os significados da vida. Caio, Deus virou um produto para muita gente? Uma commodity. A commodity não é para muita gente, é praticamente para o mundo inteiro. Até para o ateu, Deus virou uma grande commodity se o interesse dele for político, por exemplo. A maioria desse pessoal que fica falando em Deus fala na commodity política. E a religião em si é a grande usuária de Deus como commodity. Deus é o produto mais lucrativo da história humana. Deus só é uma commodity poderosa, a maior de todas, para aquele que não tem interesse em Deus mesmo. Porque o que tem interesse em Deus mesmo não gosta do que Jesus ensina sobre Deus. Não gosta do que Jesus diz, ame o seu inimigo. Isso é sinal de fraqueza. Ore pelo que te persegue. Seja generoso, sem esperar receber nada. Viva com gratidão. Sirva a vida, sirva ao próximo. Tudo isso é ridículo do ponto de vista da expectativa cotidiana da maioria dos seres humanos. Você acredita em céu e inferno? Eu acredito em céu, e acredito em inferno, acredito que o inferno está aqui, está acontecendo todo dia o inferno. Como acredito que o céu pré-existe à própria realidade da morte. O céu está aqui em mim. E eu já conheci o inferno também aqui em mim. Para a religião, o inferno é um céu ao contrário, é uma perversidade para sempre. E nisso eu não creio. A vida eterna é indesignável com palavras humanas, porque a vida eterna é a qualidade da vida de Deus. E se Deus é indesignável, como eu falei no início, a vida eterna também é. A vida eterna é experimentar a qualidade da vida de Deus no seu espírito. E isso não é mensurável, é imensurável. E a fronteira do significado da eternidade não é medida por tempo. É tão inexplicável quanto o próprio Deus. Ora, Deus é espírito, portanto, ele não é pontuável e nem designável em nenhum universo. A vida eterna também está para além das nossas significações e designações de natureza espaço-temporal. É aí que a religião sucumbe e cria
essas coisas dantescas, horrorosas. Ou é uma vida eterna chata, assim, de que vai de nuvem em nuvem, aquela coisa pateticamente infantil, ou um inferno que só um Deus diabólico criaria para colocar alguém para sempre, num para sempre newtoniano espaço-temporal, sofrendo misérias sem fim. Nem um diabo pior que o diabo conseguiria inventar coisa tão maligna. Então, nisso eu não creio. Eu creio que a experiência do inferno é uma provocação para a salvação. Uau! É uma provocação para a consciência. Ninguém é transformado sem inferno, sem angústia, sem dor, sem pânico, sem choro e ranger de dentes, sem arrependimento profundamente indescritível alcançando o ser. Agora, é claro que é descrito numa linguagem metafórica e parabólica, para que todas as gerações em qualquer cultura ou civilização entendam essa expressão. Mas transformar aquilo numa construção histórica, numa narrativa sem fim, aí não combina com Jesus, não combina com o Evangelho, não combina com a graça de Deus, não combina com o amor eterno. E qual que é a sua missão aqui? Você já descobriu? Há muito tempo. Qual é? Eu estou aqui nesse mundo para espalhar essa consciência de fé sem a estupidez religiosa. Porque você várias vezes já disse que eu sou um grande líder religioso. Eu posso ter sido no passado. Não é mais? Não, eu deixei de me vincular aos movimentos religiosos para poder ter a liberdade total de falar acerca do Evangelho como ele é, sem os dogmas, sem os podamentos, sem as tentativas de cerceamento, sem as necessidades de explicar coisa alguma para quem quer que seja. Conclusão, a cada dia mais, os ateus me ouvem mais, os agnósticos me querem mais bem, os irreligiosos se aproximam. Hoje eu vou em nome de Jesus apenas e com a liberdade que eu tenho de pregar com toda a intensidade o Evangelho, sem me preocupar com nenhum tipo de criticismo. Minha única obediência é ao dogma de Jesus, o único que ele tem, que é o dogma do amor. Não esquecendo que Jesus foi morto pela religião. Então, essa história de ser líder do espectro humano que matou Deus na história é algo a que eu não quero pertencer. Jesus ensinou uma espiritualidade, caminho, verdade e vida. Então, da maneira mais simplesmente coerente com Jesus e com o Evangelho, é o que eu tenho buscado ser a vida inteira, até quando eu fui presidente da Associação Evangélica Brasileira. A razão pela qual eu não consegui ficar, e eu não fui expulso de lugar nenhum, eu saí de moto próprio de todas as coisas, contra a vontade de todos, foi porque eu senti que eu estava, de alguma maneira, atrofiando, diminuindo, falsificando, sem querer, blefando o Evangelho de Jesus, fazendo parte de algo que Jesus nunca criou, porque Jesus não é cristão. E Jesus não fundou nenhuma religião. O cristianismo, como eu disse no início, é de Constantino. Jesus não quis criar coisa alguma que fosse batizada por qualquer rótulo religioso ou filosófico. A gente está chegando no final, mas eu não posso deixar de fazer uma clássica pergunta aqui do Ping Pong com Bonfá. Você vai ter um minutinho, hein? Tá. Você está com quantos anos? 65. O que a vida te ensinou até agora? Me ensinou tudo que eu te falei aqui.
O que a vida me ensinou até agora é que a única coisa que vale é você viver com amor simples e com uma disposição permanente de mudar, de se converter, de crescer, de abraçar a tudo que Deus criou e a tudo que Deus ama. Por isso é que eu posso ter dito palavras fortes sobre o que o Macedo me disse. Em momento algum eu disse o que eu penso do Macedo. Você notou? Eu só disse o que o Macedo me disse que cria. Agora, eu não ouso sair dizendo qualquer coisa sobre quem quer que seja, porque eu existo todo dia na esperança de que qualquer um mude. No que dependesse de mim, meu amigo, até o diabo se converteria. É isso que eu penso da vida, é assim que eu vivo, é assim que eu olho, é com essa expectativa esperançosa de transformação humana que eu olho para tudo e que eu olho para todos. Então Macedo pode te procurar? Sempre. Eu espero que um dia ele me procure para o bem. O Silas pode me procurar. Eu nunca não o acolheria. Meu querido, foi como eu disse. Eu espero que até o diabo se arrependa. Obrigado pela entrevista. Alegria minha. Vamos marcar a terceira. Gente, muito obrigado pela companhia. Se você está chegando aqui agora no canal, inscreva-se no canal, ative o sino e traga os seus amigos. Se você gostou da nossa conversa, aí, curta, comente e compartilhe. A gente vai ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau! Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show